Eu sou o pastor Siqueira e estou aqui para falar mais um pouquinho do amor de Cristo para a tua vida. Hoje é segunda-feira, dia 18 de julho do ano de 2022. Mensagem de número 239. Quando o irmão não vem para o culto. Vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1, que diz assim: Recomendo antes de tudo que se faça súplica, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Quando o irmão não vem para a igreja. Meu irmão, minha irmã, entendemos e já ouvimos alguém falar na igreja que nós precisamos estar orando para aquele irmão, para aquela irmã que não está na igreja, que não veio para o culto. Mas o Senhor me chamou a atenção para tal fato. Nós devemos orar para os irmãos, aqueles que verdadeiramente está impossibilitado de vir para a igreja. E quando nós oramos para alguém, nós estamos pedindo que o Senhor vá até aquela pessoa e abençoa o estado daquela pessoa. Não é assim? De que forma, então, pastor Siqueira, que nós devemos orar? Devemos, sim, e a Bíblia, ela nos orienta o que Paulo falava ao seu amigo Timóteo para orar para todos os homens, para as autoridades. Era uma recomendação que ele estava fazendo ao seu amigo Timóteo. Mas quando olhamos para a Bíblia, nós vemos situações como a de Pedro, que estava preso injustamente. E a igreja orava por ele. E a Bíblia afirma que um anjo foi lá e libertou Pedro da prisão. Paulo e Silas estavam presos injustamente. E o Senhor foi até lá em forma de terremoto para salvar ele, porque numa casa estava pessoas orando por ele para que Deus fosse visitar ele e tivesse misericórdia da vida daquela dupla de missionários. Mas nos dias de hoje, até que ponto nós vamos orar? Orar para aquela pessoa que não vem para o culto, uma pessoa que não tem responsabilidade, uma pessoa que é turista na igreja, uma pessoa que só vem quando é escalado para tal função, para pregar, dirigir, ou para fazer qualquer outra atividade na igreja. Quando é que nós devemos orar para uma pessoa que não gosta de ajudar, que não gosta de participar de outros cultos, de outros departamentos? Até quando nós devemos orar? Que tipo de oração nós devemos fazer para tal pessoa? Mas existe aquele irmão, aquela irmã que está impossibilitado de vir para a igreja porque está enfermo, está acamado. Cabe a nós estar em oração. E principalmente a gente ir até ele para visitar, ver o que está acontecendo, orar com ele, ajudar naquilo que for preciso. Mas quando nós ouvimos na igreja que nós devemos, em vez de falar mal, devemos estar orando para aquelas pessoas que não estão na igreja. Precisamos estar em oração para quem precisa.
Mas também precisamos estar orando para Deus ir ao encontro dessas pessoas que não têm compromisso com a casa de Deus. E Deus, ele vai, assim como ele foi atrás de Jonas, assim como ele foi em Sodoma e Gomorra para ver o que estava acontecendo, assim como ele foi lá onde estavam construindo a Torre de Babel, ele foi. Pessoas que precisam rapidamente tomar a posição de cristão, pessoas que precisam sair do acomodismo, pessoas que precisam sair dessa preguiça espiritual. Então não devemos estar orando, devemos sim estar tomando providências, uma posição e ver o que está acontecendo. Porque se nós orarmos para um irresponsável, para quem gosta de faltar culto, para quem gosta de escolher qual pregador quer ouvir, para quem não tem responsabilidade, para o crente domingueiro, então nós estamos concordando com as coisas erradas. E a minha Bíblia, ela fala que não podemos fazer a obra relaxadamente. Não podemos consentir. Não podemos ser um dos tais. Ter concordância com as coisas erradas. Quantos irmãos estão precisando de oração? E nós temos que orar. Quantas pessoas estão carentes de oração, que estão acamadas, que estão na UTI, que estão na cadeira de roda, pessoas que estão num lugar onde não tem igreja por perto, para a nossa família, para aqueles que nunca conheceu a palavra, para aquele que está na bebida, nas drogas, na prostituição, esse sim precisa de oração. Agora, os demais irmãos, aqueles crentes irresponsáveis, rebeldes, mentirosos, faltosos, é necessário sim que Deus vai atrás para ver o que está acontecendo, para mudar a maneira, o comportamento dessas pessoas. E orar mais diferente, não para Deus abençoar, para Deus estar moldando, trabalhando, tirando, libertando, curando essas pessoas. Você sabe aquela história? Tem muitas igrejas que batizam o camarada bebendo, usando droga, e aquele camarada vai continuar bebendo e usando drogas. E não tem esse negócio que com o tempo ele vai largar. A igreja tem que trabalhar primeiro a libertação na vida dessa pessoa, para depois descer as águas, para depois vir tomar a Santa Ceia, para depois estar dentro do rol de membros de uma instituição religiosa. Senão nós estamos fazendo tudo errado. Estamos abençoando as coisas erradas. E às vezes nós estamos amaldiçoando as coisas certas. Sabe quando isso acontece? Quando nós achamos que uma pregação, porque trouxe uma exortação para a igreja, está errada. Então a gente começa a falar mal do pregador, da pregadora, a gente começa a falar mal da tal mensagem. Nós estamos blasfemando contra o Senhor Jesus. Mas Paulo estava dizendo aqui a Timóteo que era para orar para todos os homens, de uma forma em geral, como cabe a mim e a você. Orar para que Deus venha converter Vilhena, venha converter a sua cidade. Orar para que Deus venha trabalhar na vida das autoridades, daqueles que estão exercendo o poder. Nós temos que orar sim. Nós temos que orar para Deus ir buscar aquele que, por um motivo ou outro, abandonou a casa de Deus, para Deus ir lá trazer de volta. Nós temos que orar para Deus estar cada dia tirando as fofocas, as mentiras de dentro da igreja, a divisão, sim.
Isso nós precisamos estar em oração todos os dias. Para Deus estar levando pessoas da nossa família para a igreja, para Deus estar convertendo, o nosso vizinho, para Deus estar trabalhando essa conversão em nossa vida. Essas pessoas precisam de oração. Orar por aquele que verdadeiramente está fazendo a obra, não somente ter um título, mas que verdadeiramente está fazendo a obra com amor, com dedicação. Esses, sim, merecem toda a oração. Uma oração para Deus ir, para Deus ajudar, para Deus abençoar, para Deus colocar pessoas para que venha ajudar na vida financeira, na vida espiritual. São pessoas que verdadeiramente merecem que nós estejamos intercedendo, clamando por essas pessoas. Mas fica a pergunta: quando nós devemos orar pelo irmão que não está na igreja? Que Deus possa te dar uma ótima semana, que Deus possa te guardar de todo mal. Que Deus possa cada dia estar trabalhando o seu amor na nossa vida e que possamos a cada dia estar entendendo o que é o poder da oração na vida de quem precisa. Um abraço, tudo de bom e até quarta-feira, se Deus quiser.